Alô, meus amigos, inicia aqui o programa podcast do Gente que Fala. Nós estamos na TV aberta, às 5 horas da tarde, ao vivo. Estamos nas redes sociais, YouTube. Aliás, no YouTube, vocês precisam se inscrever e ativar o sininho. Eu, às vezes, me esqueço de falar isso. Facebook e Instagram. Portanto, é uma boa audiência aqui do nosso programa. E hoje eu tenho o prazer de receber o advogado Márcio Coelho. Como vai? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Fausto. É um prazer estar com você aqui, batendo papo com você. Prazer é nosso. Eu vou ler aqui o seu currículo rapidamente, tá bom? Formado em Direito pela Faculdade Paulista de Direito, PUC. Por 2 gestões foi presidente da Comissão de Acidentes do Trabalho da Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil. Por mais de uma década foi presidente do Instituto de Orientação Previdenciária, fundada pelo saudoso deputado Arnaldo Faria de Sá. É atual conselheiro do Instituto Arnaldo Faria de Sá. Está à frente do escritório de advocacia Márcio Coelho Advogados, fundado por seu pai, Abílio Branco Coelho, na década de 40. Doutor Márcio, seja bem-vindo. Novamente, eu repito, ao nosso programa. Muito obrigado, Fausto. Eu queria agradecer a oportunidade que você me concede. O prazer aqui é nosso. Márcio, você é natural de onde? Eu sou natural de São Paulo mesmo. Nasceu? Nasci aqui na cidade de São Paulo em 1949. Tive uma infância muito boa. Na Vila Mariana? Vila Mariana. Uma época que infelizmente já não volta mais, né? Infelizmente. Uma época muito boa. Me formei na Faculdade Paulista de Direito, da PUC. E atualmente sou advogado e estou à frente do escritório que pertenceu ao meu pai. Mas como foi o ginásio antes da... Aliás, por que escolheu direito? Meu pai. Por causa do seu pai. A influência do meu pai era muito forte. Eu sempre admirei meu pai. Acompanhava, né? Admirei meu pai. Acompanhava, admirei. Trabalhei com ele muitos anos também, até o falecimento dele. E com o tempo fui absorvendo toda aquela atmosfera de direito, enfim. E aí segui os passos de meu pai. Que bom, que bom. E valeu a pena, né? Porque o Valeu, escritório está aí valeu. com toda a atividade possível, né? Valeu, teve uma vida bem vivida, não tenho o que reclamar. A sua jornada acadêmica, você é formado desde 75? Exato. Pela Faculdade Paulista de Direito. Isso. A PUC. Como é que foi essa época? Bastante turbulenta, muito turbulenta. Estava na época da ditadura, né? E um dos polos de agitação da ditadura entre os estudantes era o Largo São Francisco e a PUC, a Pontifícia Universidade Católica. Sim. O Zé Dirceu Sim. era presidente do diretório da faculdade. Sim. E eu cruzava com ele lá. Era uma época bem agitada. Sim. Diferente do que nós estamos vivendo hoje, né? Sim. Era mais calma? Tá falando eu acho que era era mais turbulenta. Turbulenta? Turbulenta. Para os jovens da nossa idade, tínhamos toda aquela ideia de que haveria de ser transformada a sociedade. Sim, né? Todo por jovem causa tem. Da ditadura, todo né? Jovem tem, né? Impetuosidade dos tempos, né? É. E depois, com o tempo, a gente vai mudando e a razão vai prevalecendo sobre a impetuosidade. Exatamente. Em que momento da sua formação você escolheu e se especializou no direito previdenciário? Então, foi novamente a influência do meu pai. Meu pai tinha um escritório de advocacia, né? Nós fazíamos a parte trabalhista e a parte previdenciária também. E foi através dos ensinamentos dele que eu me formei nessa área também e prossegui nessa mesma especialização, na área de previdência e trabalhista também, do nosso escritório. Por falar nisso, é uma área que dá muito trabalho, né? Bastante, uma área bastante turbulenta, principalmente hoje em dia, né? Hoje em dia nós vamos falar sobre isso. Você foi presidente da Comissão de Acidentes do Trabalho,
seccional São Paulo da OAB. Exato. A OAB de hoje é igual à OAB de antes, não? Olha, eu acho que em matéria de participação política, a OAB já não é mais a mesma. Não tem a mesma atividade política que tinha há alguns anos atrás, talvez 10, 15 anos atrás. Hoje a OAB está um pouco mais assim discreta na atividade política, né? Teve épocas em que a OAB realmente saía à frente, pegava o ideário, né, de liberdade, de democracia. Hoje já isso não acontece mais. É, tá um pouquinho diferente, né? Um pouco diferente. Bem diferente. E esse foi o seu primeiro contato, então, com questões trabalhistas? Sim, previdenciárias também relacionadas ao meu escritório, a atividade profissional que eu tinha com meu pai. Por que esse comentário, às vezes, que a gente ouve com empresários e tal, que o empresário sempre perde numa ação trabalhista? Então, aí está acontecendo agora um movimento importante. Essa questão está no Supremo Tribunal Federal, chamada pejotização. Isso. O que vem a ser a pejotização? A pejotização nada mais é que a empresa contratar um trabalhador com o CNPJ, né? E assim não escapar do vínculo trabalhista, né? Que tem aí todos os direitos trabalhistas e fica uma relação mais informal, embora, no meu ponto de vista, o prejuízo é todo do empregado, sem dúvida nenhuma. A pejotização. Quais são as medidas tomadas na defesa dos trabalhadores durante as suas duas gestões? Então, aí nós temos muito a parte de acidente do trabalho. Nós estamos falando hoje, são acontecendo 750 mil acidentes do trabalho na estatística de 2024. Estamos falando aqui dos acidentes comunicados, aqueles em que o INSS recebe a notificação da ocorrência daquele acidente. Agora, se nós levarmos em consideração os acidentes não comunicados, certamente esses 700 mil deve ser multiplicado por 3. Nós estamos falando aí, talvez, em 2 milhões e 100 mil acidentes acontecendo no Brasil, entre comunicados e não comunicados. Às vezes é descuido do trabalhador ou normalmente o descuido é mesmo do patrão? Bom, até há algum tempo atrás, nós tínhamos um tipo de acidente que acontecia com as extremidades da pessoa, as mãos, principalmente as mãos. Nós tínhamos a prensa, nós tínhamos a serra circular, nós tínhamos a máquina injetora, que são perigo danado. Um perigo danado. Hoje, com a implementação de regras de segurança e também o desenvolvimento tecnológico, hoje esse tipo de acidente já não está tão presente entre os trabalhadores, né? Hoje a coisa mudou um pouco. Quais são os setores de mais risco? Construção civil, é a primeira da lista, construção civil. Caminhoneiros, transporte de cargas também encabeçam a lista de acidentes mais ocorrentes, né? Hoje mudou. Com a tecnologia, os acidentes diminuíram um pouco, mas agora nós temos as doenças mentais provocadas por um ambiente negativo de trabalho. Está se falando muito nisso hoje então, em dia. Síndrome de burnout, depressões, síndrome do pânico, tudo advindo de um ambiente negativo do trabalho. Uma pressão exagerada do encarregado em cima do empregado e produzir, o empregado desperta uma grande angústia em alguns trabalhadores, não todos, e esses trabalhadores acabam ficando doentes, mentalmente doentes, tendo depressão, síndrome do pânico. Por exemplo, a síndrome do pânico está relacionada a alguns tipos de atividade, como, por exemplo, segurança bancária, um assalto, em que o vigia fica refém, uma arma apontada para ele,
esse tipo de situação pode desenvolver uma síndrome do pânico. Segurança de presídios também, nós temos isso. Dependendo da atividade, nós temos alguns tipos característicos de doenças mentais provocadas por esse ambiente. O próprio segurança particular, né? Também corre muito risco. Corre. Hoje em dia é até carro forte, né? Na estrada, explode um carro forte. Então, isso causa algumas doenças características advindas desse tipo de situação, de grande angústia, de grande ansiedade que a pessoa passa, onde ela sente que pode morrer, que pode perder a vida num acontecimento desse tipo. Aqueles que cuidam das casas ou que ficam na rua, num determinado local, também tem um risco grande. Tem também. Então, segurança hoje é o que a gente estava conversando um pouquinho aí no bastidor com ele. Falamos muito sobre segurança e sobre corrupção. Corrupção vamos falar daqui a pouquinho. Tá certo, Márcio? Vamos lá. Você presidiu por mais de uma década o Instituto de Orientação Previdenciária. Sim. E atualmente é conselheiro do Instituto Arnaldo Faria de Sá. Sim. Como foi a sua relação com o saudoso deputado? Muitas saudades. Era uma pessoa incomum. Era uma dessas pessoas que marcam a gente pelo seu caráter, pela sua firmeza. Era alguém que realmente fazia diferença em termos de honestidade e de correção. Olha ele aqui, em algumas atividades. Olha ele aí. Era meu amigo também, frequentador aqui do Gente que Fala. Nos Arnaldo deixou Faria de Sá. Faz 3 anos agora. Fazendo 3 anos. Já passa rápido, né? Passa rápido. Conheci o Arnaldo quando... Ele nem pensava em política, ele era apenas o repórter. Depois começou aquele Jornal da Tosse. O Jornal da Tosse. Onde ele apareceu bastante, falando sobre Previdência. Também. Sempre foi o se elegeu. E aí se elegeu várias vezes seguidas, né? Era muito bem quisto. O Instituto desenvolve atividades de orientação previdenciária e jurídica com advogados voluntários. Sim. Qual é a sua opinião sobre essa medida, pensando atualmente onde a população está sem saber o que fazer por conta do escândalo do INSS? Já vamos entrar nesse assunto. Vamos entrar? Vamos. Temos aí um grande problema. Houve esse escândalo, né? Houve esse golpe, né? Que foi perpetrado para milhões de aposentados, né? Que sofreram um desconto indevido, a maioria das vezes sem autorização. E essas entidades aí, ao longo do tempo, foram aumentando, de maneira que aí se formou uma bola de neve e desagou nesse escândalo que está aí em todos os jornais e tudo isso. O governo, num primeiro momento, falou que iria indenizar, pagar essas pessoas, né? E nesse primeiro momento havia aquela expectativa e o governo tranquilizou, dizendo, não, nós vamos pagar, não tem problema nenhum. Porém, aos poucos o governo foi mudando de posição, certo? E aí passou a dizer que iria pagar mediante um pedido dos aposentados que tivessem sofrido essa situação. O pedido terá que ser feito por internet, pelo telefone, mas o Brasil é muito grande. Existem locais que não existe nenhum tipo de comunicação. E a pessoa nem lê, né? Nem lê, né? São pessoas humildes, né? Então nós temos toda essa problemática aí. Mas o governo havia prometido que ia pagar desde que fizesse aquele pedido. Esse pedido foi feito e foi dado às entidades o direito de resposta para provar que aquele pedido feito pelo aposentado não seria verdade. Veja você. Essas entidades, muitas delas, mostraram uma fotografia como prova, fotografia do aposentado como prova de que aquele pedido havia sido feito.
tem o menor cabimento, né? Porque uma fotografia não prova absolutamente nada. Nesse estado de coisas, surgiu ainda uma outra vertente, que é essa mais recente, em que o governo está procurando contato do Supremo Tribunal Federal para desvincular a responsabilidade do INSS em relação a esses golpes. Deixar somente com essas entidades. Ora, na prática, o que isso significa? Que não vai pagar absolutamente nada. Essas entidades já dissiparam dinheiro no exterior, ou enfim. Então a culpa não é do INSS, é das entidades. Mas o canal qual foi? O canal foi o INSS. Claro. Então o INSS não tem uma auditoria, não tem nada para ver como é que é. Né? Diante desse estado de coisas, a minha recomendação é que o aposentado que foi vítima desse golpe entre com o pedido administrativo através do Gov, do ponto Gov, do aplicativo, e entre também com o pedido na justiça, pleiteando o recebimento desse direito, dessa fraude que foi vítima. Vai dar certo? Eu não sei. Eu só sei que o melhor caminho é esse que eu acabei de falar. Ô Márcio, mas como você avalia a atuação do governo federal nesse episódio? Vergonhoso. Vergonhoso. Não está dando nem para acreditar nas atitudes que o governo está tendo em relação a esses aposentados. É inacreditável que o governo tente entrar em contato, talvez até já tenha se materializado uma ação, aonde o governo pede o desvinculamento do INSS, afastar a responsabilidade do INSS em relação a tais fatos. É de cair o queixo, né? É porque o ano que vem tem eleição presidencial, né? Verdade. Então, eu gostaria que você desse a sua opinião sobre duas visões. Uma pessoa afetada por fraude e um advogado que trabalhou e estudou para ajudar essas pessoas. No seu escritório, sobre o INSS, você tem clientes procurando o escritório para essa sobre situação, fraude? Sobre a fraude? Até recentemente, meu conselho era que cada um dos aposentados entrasse com o pedido administrativo. Porque até então havia a promessa do governo de pagar essas indenizações corretamente. Recentemente, com a notícia de que o governo está entrando com uma ação no Supremo Tribunal Federal para afastar o INSS dessa responsabilidade, aí sim eu passei a aconselhar as pessoas a buscarem também a justiça para veicular, firmar melhor esse pedido, tanto na parte administrativa como na parte judicial. Vai dar certo? Eu espero que sim. Mas você não temos garantia. Aí o caminho das pedras, né? Esse é o caminho das pedras. Agora, onde esse caminho vai levar, é preciso ainda esperar. Enfim, nós estamos no Brasil, né? Fala o efeito Brasil, né? Então, a lógica nem sempre prevalece, né? Eu vou fazer uma pergunta, mas eu acho que já sei a resposta. Você acredita que há resolução em curto prazo desse escândalo? Não. Não. O governo está mais preocupado com as eleições que se aproximam. Então ele quer andar numa corda bamba, ora prometendo que vai pagar, ora fazendo atitudes que não condizem com essa promessa de querer pagar, né? Por causa das eleições. Se for resolver, eu acho que vai ser pela justiça mesmo. Se for. E aí é mais demorado, né? Temos que ver o comportamento do STF, como ele se comportará nisso tudo, que é uma coisa importantíssima na solução desse problema. Meu amigo Márcio, o trabalho insalubre é considerado nas concessões de aposentadorias? Sim. Nós temos um documento específico para o aposentado, para os trabalhadores fazerem valer o direito à insalubridade. O trabalho insalubre, o trabalho químico, calor, frio, barulho, chama-se PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. A cada trabalho, a cada contrato de trabalho que o trabalhador se submeteu
a um trabalho insalubre, ao sair desse trabalho, ao encerrar o contrato, ele deve imediatamente pedir esse documento, PPP. Porque quando ele for se aposentar, o INSS vai pedir esse documento. Qual é o problema? O problema é que muitas vezes as empresas falem, desaparecem, e a pessoa não pediu o PPP. E aí nós temos um problema sério. Então o meu conselho é que, quando o trabalhador que trabalha é submetido ao trabalho insalubre, que ao sair da empresa solicite o PPP. É um direito dele. É ir no departamento pessoal e solicitar esse documento e guardar numa gaveta. Porque a hora que ele for se aposentar, 5, 10 anos depois, enfim, pega o documento, apresenta e está aí garantido a consideração do trabalho insalubre para efeito de aposentadoria. 15 anos de trabalho já dá direito à aposentadoria? Hoje, com a reforma da Previdência, são 2 postulados. Primeiro, 15 anos, e a mulher se aposenta com esses 15 anos aos 62 anos de idade. 62. 62. E o homem, esses mesmos 15 anos, aos 65 anos de idade. 75. 62. 65. Ah, 65. 62 a mulher, 65 o homem, 15 anos de contribuição, pode requerer aposentadoria por idade. Está vendo, você que está precisando se aposentar, está dando o caminho correto aí para isso. Um trabalhador sofreu um acidente de trabalho e não se recuperou totalmente. Ele tem algum direito? Tem um direito praticamente desconhecido do trabalhador, que é o auxílio acidente de 50%. Aquele trabalhador que tem uma incapacidade intermediária, ou seja, ele apresenta uma incapacidade, mas não o suficiente para se aposentar por invalidez. Tem um punho que não mexe, uma perna, um joelho que ele manca. São situações de incapacidade parcial e definitiva. Ele está incapacitado definitivamente, por problema do joelho ou coisa. Nessa situação, cabe o auxílio acidente de 50%. O auxílio acidente de 50% é um benefício mensal, definitivo, pago pelo INSS, mês a mês, até o dia da aposentadoria dele. Não importa quantos anos faltarem. A grosso modo, corresponde mais ou menos à metade do salário que o trabalhador recebia quando sofreu esse acidente. Então não é R$100, R$200, é mais do que isso. Nós estamos falando aqui do pagamento do supermercado, pagamento do convênio, enfim, é uma ajuda que existe e está disponível. Só que, infelizmente, o trabalhador, 99% do trabalhador desconhece esse direito. O governo não faz nenhuma campanha de orientação, mas devia, porque é um benefício socialmente relevante, que vai ajudar quem sofreu um acidente no trabalho, mas que infelizmente é postergado e fica quase que no desconhecido esse benefício, mas ele existe. Uma pessoa que tenha feito uma cirurgia de porte grande, elevado, no coração, fica 2 meses internado no hospital e perdeu o prazo de entrar com a documentação. Como é que ela tem que fazer? Bom, é assim, cirurgias cardíacas são geralmente umas cirurgias importantes. Sim. Se a pessoa tiver contribuições que lastreiem o pedido de auxílio-doença, ele pode entrar. Porque, normalmente, é a partir da cirurgia que se instala realmente um quadro em que a pessoa precisa de alguns meses de recuperação. Até esse ponto, ou mesmo antes, dependendo do estado da pessoa, se haver contribuições que sustente o auxílio-doença, ele pode requerer. Mesmo porque a pessoa que está internada, como é que ela vai providenciar a documentação? Ela só vai poder fazer isso depois que sair. Às vezes a pessoa não tem quem faça. Hoje em dia existe o aplicativo do Meu INSS, que é do Gov, Meu INSS. Junto o laudo médico, dizendo que a pessoa está incapaz por tanto tempo, né?
junto o laudo médico e, havendo contribuições que sustentem aquele pedido, o pedido será apreciado pelo INSS. Esse primeiro pedido já não é mais apreciado por um médico, e sim pelo computador do INSS. Computador? Acredite se quiser. Uma coisa meio fria, né? Muito, muito. Eu não gostaria de ser examinado por uma pessoa, por um médico, por um computador. Gostaria de ser examinado por um médico, olhar nos olhos do médico, fazer o exame físico, né? Conversar, né? Então, sabemos que a mesma doença repercute de maneira diferente, dependendo da pessoa. Tem pessoas que não têm, resistem mais, tem outras que, pela sua constituição física, resistem menos. Então, daí a importância do médico, do perito para avaliar. Infelizmente, essa primeira avaliação é feita pelo computador do INSS. E uma pessoa que sofreu câncer, por exemplo, ela é obrigada a continuar pagando o INSS? Bom, o câncer tem vários tipos de câncer. Sim. Certo? Tem alguns cânceres que são, hoje em dia, graças a Deus, perfeitamente curáveis. Outros, graças a Deus. Outros, finalmente, nem né? tanto. Né? É. Nessa situação da pessoa estar com um câncer que não se sabe qual vai ser o deslinde daquela situação, se vai agravar ou se vai ficar bom, sempre é bom contribuir. Continuar contribuindo. Ah, sim. Eu digo contribuir como uma coisa, você estando bem ou não bem, eu acho que é melhor contribuir para o INSS. Tem uma frase do Arnaldo que eu gostaria de trazer à tona aqui. Ele dizia o seguinte, que o INSS paga mal, mas paga. Sim, paga mal, mas paga. Mas paga. O mesmo já não se pode dizer de alguns seguradoras privadas, né? Nós tivemos no passado seguradoras privadas que chegou a hora de honrar as aposentadorias prometidas, simplesmente deixaram. O Bamerindos, né, foi um. Nós temos também a CAPEM, também da nossa época, a CAPEM, que simplesmente deixaram e ficou todo mundo a ver navios. Daí a importância da frase que o Arnaldo falava. O INSS paga mal. Mas paga. Mas paga. Mas paga. O escritório que leva o seu nome desempenha quais funções hoje em dia? Então, hoje nós temos a parte de trabalhista, né? Que eu falei, o atendimento da parte trabalhista. Temos também o atendimento da parte previdenciária. Participamos ativamente do mutirão de advogados às quintas-feiras lá no Arnaldo. Às quintas e aos sábados. Naquele mesmo lugar de São Naquele Judas? mesmo lugar, tá lá. Aquele mesmo lugar tá lá ainda. Lá. Agora sob a condução do Fábio Faria de Sá, sobrinho dele. Também é deputado estadual agora já. É essa a nossa atividade do nosso escritório. Contamos lá com umas 25 pessoas entre advogados e auxiliares administrativos do nosso escritório. E é essa a nossa tarefa. Como é que era a sua relação com o seu pai? Muito. Até no hoje trabalho. eu sinto saudade dele. Muita saudade dele. Muita mesmo. Para mim foi meu pai morreu de repente. Foi fazer uma cirurgia simples e acabou ficando na mesa de cirurgia. Mas algum erro médico, não? Foi. Foi erro médico? Foi. É uma saudade muito imensa dele. Então vamos mudar de assunto. Vamos. Você teve aumento da procura para a solução dos valores deduzidos indevidamente? Então, porque isso sempre acontece. Esses valores deduzidos indevidamente, você está falando ao golpe do... Tá. Nosso escritório ainda não se mobilizou em relação a isso. Porque até recentemente nós falávamos, olha, não precisa de advogado. Entrem com o pedido administrativo, vocês mesmos, no GOV, no meu INSS, e peçam. Porque até então, nós tínhamos um compromisso do governo que veio a público e falou, não, nós vamos pagar. E agora mudou, né? Agora mudou e está todo mundo assim, sem saber o que fazer, né? São milhões de aposentados que estão nisso. Ô Márcio,
todos querem saber como você concilia a sua vida profissional, a sua vida pessoal, com a exigência do seu trabalho profissional. Nada é fácil nessa vida, não é verdade? Há uma horinha de descanso? Olha, é assim... Você me disse que trabalhou agora recentemente. Sim, no eu feriado. trabalho. Sábado, Todo sábado trabalho. É uma questão de costume, né? Quando meu pai morreu, assim, a insegurança foi enorme. Meu pai morreu de uma hora para outra. E eu tinha a responsabilidade de tocar o escritório, com o desaparecimento do líder, do chefe. E às vezes as coisas acontecem por medo. Você tem medo que não vai dar certo e você se dedica de corpo e alma àquilo. Foi o que aconteceu comigo. Imagino que tenha sido um período muito difícil. Né? Muito mesmo. Mas, enfim. Tudo lembrava, né, no escritório. E no mesmo prédio, continua no mesmo prédio? Não, eu estava, meu pai, era na rua Senador Feijó. Sim. Quando meu pai faleceu, era alugado, era um escritório bem modesto. E hoje, graças a Deus, eu melhorei, eu estou na Líbero Badaró. E na Líbero Badaró se sente melhor um pouquinho, né? Sim. E continuo ainda seguindo os passos do meu pai. Sim. Muito bom ouvir isso. O que você mais gosta de fazer no tempo livre? Ver meu neto hoje. O neto? Ver meu neto. Eu fico esperando ele ir em casa para brincar com ele. Quem diria, né, que um dia a gente chegasse a esse ponto de achar, enfim, um amor muito grande pelo meu neto. Dizem que o neto é melhor que o filho, né? É um filho adocicado. 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 É. E você tem um neto só, né? Um só. Vai ter mais, se Deus quiser. Se Deus quiser. Você faz prática esportiva alguma? Não, atualmente não. Atualmente eu parei de... Eu praticava tênis, jogava muito tênis. Mas atualmente parei. Mas não é ruim isso? O peso da idade, né? O peso da idade, estou com 76 anos, também já dá uma pesada muito mas forte. os médicos continuam dizendo para mim que eu preciso fazer Não. exercício. Porque... Não, isso eu faço. Principalmente para as pernas, né? Isso. 2 vezes por semana eu faço exercício. Em casa mesmo? Em casa mesmo. Mas esporte não, já não pratico mais não. Sei. E torce para algum clube? Santos. Santista? Santista, como meu pai. Ah, bom, veio da época do Pelé. Sim, veio da época do Pelé. Eu vi o Pelé jogar. Eu vi em campo o Pelé jogar. Nós vimos. Você viu também? Vila Belmiro. Que diferença, hein? Pacaembu. Que diferença, hein? Nem me diga. Nem me diga. Hoje o Santos não é nem uma sombra do que foi no passado. Né? Não, infelizmente não. É uma sombra. Eu acho que lá deve ter alguma gestão mal feita, ou alguma coisa está acontecendo lá, né? Já há algum tempo. Uma pena, né? Foi para a segunda divisão, voltou agora para a primeira e está lá embaixo outra vez. Mengalvio, Pelé, Pepe, Durval. Coutinho. Hã? Coutinho também. Esses todos trabalharam comigo. Ah, é? Na Secretaria de Esportes da Prefeitura. Muita saudade. E escolinhas de futebol. O Mengalvio era uma parada. O Coutinho também. Todos eles. Durval. Eles tinham outra cabeça. O Berdan, não era? Não, o Berdan é de São Paulo. São Paulo. O Berdan é lá atrás. Como é que o Márcio Coelho analisaria o Márcio Coelho de hoje? Olha, eu sou um pouco suspeito para dizer sobre isso, mas eu fiz uma carreira que eu consegui chegar onde eu queria. Muito esforço, muito trabalho, rumando sempre com muita decisão, rumando a um ponto, e eu consegui chegar onde eu queria. Vocês consideram um homem realizado, então? Considero. Está aqui na tela, Márcio, nós temos um portal só de artigos de notáveis e personalidades. Assim.
É inédito, eu não conheço nenhum outro portal que seja só de artigos. Então, convido você aqui publicamente para participar, quando quiser, do portal. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade. Assunto não falta, né? Não, assunto tem bastante. Assunto tem bastante. Sim. Vamos voltar um pouquinho ao nosso Supremo? Vamos lá. Como você vê hoje o Supremo Federal? Mudou muito e, na minha opinião, mudou para pior. A mudança que eu vejo hoje do Supremo, em relação ao Supremo do passado, mudou muito. Hoje o Supremo é um tribunal servil ao governo. Ele se afastou do critério do direito, dar a quem merece, né? Dar a quem o direito merece, e hoje adota uma postura política. Politizou, né? Politizou, mas pro lado político da questão. Na minha época, os ministros do Supremo não davam palpites ou opiniões sobre julgamentos que eles estavam afetos. Eles falavam no processo e ponto. Hoje, a gente assiste situações de ministros que dão palpites, opinam antes mesmo de julgar aquele processo que eles estão afetos. Isso não existe. Isso não tem mais compostura, né? Tem uma compostura. O termo é esse mesmo. Como é que pode? Ou então, um ministro, que eu não vou dizer o nome, mas apareceu nos jornais, participando de uma roda de samba com o dono de uma grande empresa, participando de uma roda de samba, que havia nessa situação um processo que ele ia julgar daquela mesma pessoa que era parte interessada, e ele numa roda de samba. Onde já se viu uma coisa dessa? Márcio, como é que você acha que deveriam ser escolhidos os ministros do Supremo? Bom, está tudo errado. Atualmente, nós temos que mudar isso. Isso aí é uma medida urgentíssima. Não pode mais o ministro ficar até os 74 anos, vitalício. Isso não tem mais razão de ser diante dessa realidade que nós estamos assistindo. Hoje, eu entendo que o ministro devia ter um mandato limitado a 5 anos, e depois disso entraria um outro ministro, né? E quem indicaria não seria mais o presidente da República, mas o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Existe uma proposição em relação a isso na Câmara, e eu espero que ela passe para o bem de todos. Depende, então, da Câmara Federal. Depende. Que não vai ser votado tão já. Há uma oposição por parte até do próprio Supremo, né? De que isso vai acontecer, né? Não vai concordar, né? É engraçado que nenhum deles quer ficar de mal com o Supremo, né? Não. Porque do jeito que andam as coisas, é um perigo. É um perigo. É um perigo. O Supremo hoje virou não há mais segurança jurídica. Não existe mais. Desapareceu a segurança jurídica. Qual o critério que o Supremo hoje julga? Essa é a grande pergunta. Então, envolve a quebra da segurança jurídica. Não é mais um tribunal previsível. Não é mais um tribunal que olha para o certo e o errado. É um tribunal político, como alguns ministros do Supremo até declararam, que é um tribunal político. Em sendo assim, desaparece a missão da justiça, que fica aí meio que comprometida em detrimento de interesses políticos, né? E a OAB Nacional, você... Mudou também, né? Enxerga? Mudou, né? A OAB antigamente empunhava, né, a bandeira da democracia, a bandeira da justiça. Hoje, infelizmente, já não é tanto assim, né? Nós não temos uma atividade tão... não temos uma atividade tão intensa como era e como deveria de ser, né? Hoje a OAB está meio que ofuscada aí e fica
silente nos grandes assuntos, nos grandes problemas nacionais. A OAB de São Paulo também? Também, infelizmente. Na verdade, quem pode opinar em matéria da OAB é o Conselho Federal. O Conselho Federal é o órgão máximo da OAB, encarregado de levar à frente esses assuntos, né? A seccionais já não tem esse poder que tem o Conselho Federal. Mas o Conselho Federal anda meio que silente sobre grandes temas nacionais que o Brasil está vivenciando, né? Os mandatos lá de presidência são de 2 em 2 anos, 3? Eu acho que são 3 anos, se não me falha a memória. Mas já faz tempo que eu vejo o Conselho Federal não participando mais dos grandes assuntos, não tomando a frente, nada, né? Assim, meio que silenciado, né? Por que isso acontece, eu não sei. Dá uma ideia de que deixaram de lado, largaram, né? Conveniência, talvez. Conveniência. Conveniência política, talvez. Não sei, eu sou um simples advogado. Você nunca quis ser político? Não, tive a oportunidade, mas não. Com Arnaldo Faria? Não, eu prefiro seguir minha profissão. Mas conta para mim, ele gostaria que você se candidatasse a que cargo? Ele não era de falar muito, né? É. Mas eu andei com ele, convivi com ele muitos anos e eu poderia ser se eu quisesse. Mas Deputado? eu não tenho ambição política, nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Teve? Não. Meu negócio é ser advogado, questões políticas assim não me interessa, não. Então ele não conseguiu fazer o que ele queria. Teve o sobrinho dele, que olha aí, ó, né? Olha aí, o sobrinho deputado. Dele está aí Já com tudo, deputado. um grande deputado, por sinal. O sobrenome é forte, né? Faria de Sá. Faria de Sá. Muito forte. É um nome forte. Muito forte. E eu vou repetir, para quem viu ele começando ainda como jornalista, né? E que eu me lembro na TV Record. Ele tinha aqui a imagem do galo, né? O Jornal da Tosse, O galo. Ele tinha a imagem do galo. E lá era o Jornal da Tosse. Todos lá parece que se reelegeram, se bem me lembro. Eram 4 ou 5 pessoas que participavam do programa. E todos se elegeram. Um deputado, outro vereador. Muita visibilidade. Então, o partido... a Jovem Pan, olha, né? vamos lançar o fulano de tal. Até hoje a Jovem Pan um órgão de informação importantíssimo. Né? No rádio, principalmente no rádio. Né? Hoje o rádio já não tem tanta penetração como tinha em outrora, né? Década de 70, de 80, né? Ô, Márcio, vamos falar um pouquinho sobre a cidade de São Paulo. Está em evidência aí essa questão do táxi, mototáxi. Você é a favor? Não, eu sou contra. Eu acho que esse veículo envolve um risco muito grande. A taxa de acidentes, né, de mutilações provocadas com motocicleta, no tumultuado trânsito de São Paulo, acho que isso não deve ser considerado como meio de transporte. Né? Poderia atender devido à facilidade, ao baixo custo, mas existe o lado também dos acidentes que são grandes, né? Normalmente um acidente de moto fratura, todas essas coisas aí. Eu não acho que é um veículo, um meio seguro de transporte. Continuo não achando isso. Eu acho que a população tem um pouquinho de culpa nessa história, porque quando a gente precisa entregar um documento ou buscar um documento, chama o quê? Chama um motoboy. É verdade. E ele vai acelerar para chegar o mais rápido possível. É verdade. Até porque a pessoa pede, olha, eu preciso disso com urgência e tal. É verdade. E aí ele sai... Como é que a Previdência vê isso? Olha, é assim... O motoboy hoje, ele normalmente,
ele está afastado, ele não contribui mais para a Previdência. Ele é autônomo, é pejotizado, não tem mais contrato de trabalho com o motoboy, é raro hoje, né? Então, esses acidentes acontecem, ele vai ter direito ao atendimento hospitalar, isso sem dúvida nenhuma. Mas o auxílio doença, essas coisas, benefícios garantidos pelo INSS, dificilmente terá, porque eles não contribuem, eles ficaram à margem do INSS, né? E uma das causas que é problema de arrecadação do INSS, né, frente ao futuro, em que está diminuindo o número de contribuintes em relação ao número de aposentados, isso vai agravar o problema da Previdência, sem dúvida nenhuma. Mudando de assunto, os países do sul, aqui do Brasil, estão falando novamente em se tornarem um país mesmo. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tornarem um Paraná, um país. O Brasil. Eu já ouvi falar. Disso? Já ouvi falar nisso. E eu acho que nós todos somos brasileiros e assim devemos pensar. Né? Existem diversidades, existem estados mais ricos, estados menos ricos, mas eu ainda penso no Brasil como uma unidade. Eles devem pensar como no caso do Mato Grosso, que virou Mato Grosso do Sul, e Mato Grosso, Tocantins. Mas tudo dentro da federação, né? Tudo dentro da federação. Essa ideia sectarista aí de alguns estados se separarem do Brasil, eu não apoio isso, não. Eu não considero isso. Ainda temos a alma brasileira, né? Alma brasileira. Você tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que fizesse? Não. Eu acho Fique à vontade. Eu acho que o bate-papo foi muito bom, foi muito gostoso, né? Abordamos aqui os grandes problemas nacionais, né? Uma questão do INSS, questão de acidente do trabalho. Eu gostaria de agradecer a oportunidade que eu tive de poder conversar e trazer aqui alguns assuntos de extrema importância para o trabalhor. Quem agradece sou eu, de conversar com uma pessoa tão ilustre como você. Muito obrigado. E gostaria mesmo que você escrevesse para o nosso portal. Fique à vontade. Ela vai lembrar, com assim certeza, será feito. Pode ter certeza que eu vou fazer. Para você falar sobre os assuntos que quiser. Muito obrigado. Não há nenhum tipo de censura. Você pode falar o que quiser. Tá bem? Eu, na minha carreira política de jornalista, que já leva 62 anos, eu, sempre que pude, eu dei espaço para todos os partidos políticos. Não há nenhum partido que eu deixe de convidar para estar aqui, seja PSOL, PT, eu quero ouvir a opinião de todos. Uma tribuna livre. Eu tenho a minha forma de pensar, mas aqui eu não ponho para fora isso. Isso é uma coisa minha. Mas pergunto sempre e recebo todos com a mesma educação, com o mesmo carinho, né? Eu acho que isso é o jornalismo que deve ser feito. Aliás, hoje o jornalismo, isso eu vou perguntar para você. Você como vê o jornalismo de hoje, comparado ao de ontem? Olha, esse é um dado. O que temos como defesa da democracia é o jornalismo. É a imprensa livre, né? Dizem que a democracia começa a morrer quando acaba com a imprensa. A imprensa tem um papel fundamental no que está acontecendo aqui. Nós estamos vendo agora alguns órgãos de informação importantes ficarem mais atentos a questões que estão colocadas no público em geral, para questões candentes, importantes, né, com relação ao governo e tudo mais. Eu espero que a imprensa continue livre e desempenhe o seu papel importante na democracia. Eu também acho isso muito importante. Essa questão de censura, misturando aí com as redes sociais é uma coisa.
A imprensa mesmo séria, que dá a informação correta, é outra coisa, não é? Hoje todo mundo é jornalista pelas redes sociais, né? Dão opiniões, xingam, esculhambam, e isso aí também tem que ter um fim, né? Eu acho que deveria haver uma regra para que essas pessoas se conduzissem de uma maneira mais efetiva, mais eficaz, né? Você usa as redes sociais? Uso. Sim. Uso. Tenho live todas as terças-feiras. Você tem live também? Tenho live. Vamos falar sobre isso. Todas as terças-feiras, ao 12:30, nós temos uma live do nosso escritório, falando perguntas e respostas sobre previdência, questões trabalhistas, e a receptividade é muito grande. Você percebe que a grande maioria da população está perdida. Pouco conhece. Está perdida. Pouco conhece sobre leis de previdência, leis trabalhistas, não sabe quase nada. O governo, por sua vez, não faz campanha de esclarecimento. E devia de fazer, porque são brasileiros, são assuntos importantíssimos para a população. Sim. E o governo não faz absolutamente precisa nada. Esclarecer, né? Hã? O governo precisa esclarecer as pessoas. Não faz, não tem, infelizmente. E isso todos os governos são iguais. Nenhum divulga absolutamente nada. Então, nós temos uma receptividade muito grande na nossa live, que é bem dinâmica. Perguntas e respostas, você ficaria espantado de ver o número de perguntas que vem. A gente acaba o programa e ainda fica vindo mais perguntas sobre questões de previdência. Que bom, hein? Que bom. Isso há quanto tempo? Já faz uns 4, 5 anos. Aposentadoria, pensões, BPC, o benefício de prestação continuada, aviso prévio, 13º, horas extras, enfim. O programa começa e termina com perguntas e respostas, direto. Não é uma ou duas, não. É muitas e muitas perguntas que chegam. E as gravações são feitas no escritório mesmo? No escritório mesmo. Escritório mesmo. Que bom. Ao vivo. Ao vivo, ao que vivo. Beleza. Para poder responder as pessoas ao vivo, né? Então, ao vivo. Que bom. A receptividade é muito grande. Terça-feira? Ao 12:30. 12:30. 12:30. Como é que encontra no escritório Márcio Coelho, advogado, Márcio Coelho. Ali começa a nossa live lá. Pode entrar até no nosso site, né? www.advmcoelho.com.br. Sim. E ali vai estar mais informações sobre o trabalho que o nosso escritório desenvolve. Márcio, nós estamos assistindo uma guerra no Oriente Médio que pode crescer e atingir outros países, né? O que você me diz? Inclusive da participação ontem, nesse final de semana aí passado, do presidente Donald Trump, que mandou atacar alguns locais lá no Irã, né? Extrema gravidade o que está acontecendo, né? O Oriente Médio, que já era instável, né? Agora, com isso que aconteceu com esse bombardeio, a gente não sabe para onde vai, né? Para o que vai acontecer, né? É uma expectativa muito grande. O Irã está falando em fechar o Estreito de Hormuz, né? Que por onde passa 20% de todo o petróleo produzido no mundo passa por ali. Se ele fizer isso, como está falando que vai fazer, a coisa pode realmente escapar do controle. Eu não sei o que pode acontecer. Por outro lado, parece, pelas informações que tem hoje, que aquele urânio enriquecido foi retirado por caminhões momentos antes de acontecer. De ser atacado. Então, quer dizer, se isso for verdade, preocupa mais ainda, né? E levaram para outro lugar. Levaram para outro lugar, né? E se conseguirem a bomba, o que pode acontecer é imprevisível. E dizem que essas bombas atingem os bunkers. Ela atinge 50 metros de profundidade. Mas diz que não chegou o suficiente para causar o dano que pretendiam, né? E essa retirada, se for verdade, dessas centrífugas lá do urânio enriquecido,
dessas usinas e potencialmente ainda é possível fazer uma bomba, sério, muito sério. Ô, Márcio, a gente tem observado aí, muitos falavam que a Covid, depois da Covid, as pessoas seriam um pouco melhores. E o que a gente está vendo aí é que as pessoas pioraram. Não se cumprimentam mais, você não sabe o nome do vizinho do prédio que mora em cima ou embaixo, e ninguém do prédio entra no elevador, não tem bom dia, não tem boa noite, não tem boa tarde. Estamos assim, né? Não era assim na nossa época, né? De jeito nenhum. Não era assim. Nenhum. A gente se conhecia, os vizinhos se reuniam para fazer a festa junina. Sim. Uma confraternização, né? Eu acho que está mais impessoal, né? Hoje as pessoas não têm mais aquele relacionamento com o vizinho, cada um cuida da sua vida. Um pouco mais frio, né? Talvez em função da insegurança dos dias que a gente vive hoje, né? A gente vive eternamente em alerta, né? Quando sai na rua, principalmente a gente que tem idade, né? Vê isso, preocupado com assalto, com violência, porque... E a gente acaba ficando dentro de casa, né? Você já foi assaltado? Não? Já. Onde? Já. Fui assaltado ali na Praça João Mendes, saí do banco, uma saidinha de banco. Saidinha de banco. Saidinha de banco. Entreguei o dinheiro que eu tinha, levei um soco, caí no chão. Já tinha entregue o dinheiro? Já tinha entregue, do nada. Do nada, principalmente do nada. Deram um soco porque quiseram dar. Caí no chão, tentaram me chutar ainda. Aí vieram 2 limpadoras, vieram me ajudar a me levantar e me ajudaram bastante naquele momento, estava machucado. É um problema muito sério que nós estamos vivendo. Foi na Vila Mariana, é isso? Vila Mariana. É um problema muito sério que nós estamos vivendo, a violência urbana, né? Isso é uma coisa que... Em todos os bairros de São Paulo, né? Aliás, não é só aqui em São Paulo. É no Brasil inteiro. Mas isso. Principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, né? Bons tempos aqueles que a gente dizia assim, olha, eu quando tiver uma certa idade vou morar no interior. Verdade. Não é? Verdade. Mais sossegado, mais não sei o quê. Hoje não é mais, não. É verdade. É tudo igual. Bons tempos que a gente pegava o ônibus, ia a Mariana, ia para a cidade assistir o cinema, no Cine Marabá, ali na Vila São João. E depois voltava para casa, tomava um sorvete. Acabou, hoje não dá mais, não. A vida ficou muito mais difícil. Muito mais difícil. Márcio, gostei muito da sua entrevista, da sua presença aqui conosco. Espero que você retorne o mais breve possível para a gente continuar conversando. Muitos assuntos ainda ficaram aí sem a gente tocar, né? Eu que agradeço a oportunidade desse bate-papo amigável que nós tivemos, falando sobre assuntos que interessam a milhões de brasileiros. E, se Deus quiser, um dia voltarei aqui para uma conversa tão boa como essa que nós tivemos. Se Deus quiser, eu fico muito grato com a sua presença. Ao nosso espectador, o meu muito obrigado pela atenção. Hoje, como vocês viram, trouxe mais uma pessoa de muito conteúdo. E assim vamos continuar amanhã, depois da manhã, depois da manhã. Tchau e obrigado.